E, Luciano, esses casos, né, em que as empresas passam essas situações de dificuldade, desafios pelos mais variados motivos, né? Você mencionou, por exemplo, o dólar. Né, o dólar é uma questão econômica que a guerra, por exemplo, impacta o aumento do dólar ou então a paralisação do envio de um insumo. Existem fatores diversos que podem impactar o negócio aqui no Brasil ou em qualquer outro país, né? E aí, considerando isso, eu queria saber, existem casos em que vocês precisam atuar que ele vai além do Brasil, por exemplo? É uma companhia que tem presença em outros lugares, ou então os acionistas estão em outros lugares e aí você tem que fazer essa interação. Existe esse tipo de situação na prática? Sem dúvida. Excelente pergunta. Nós temos alguns casos práticos que podemos ilustrar que credores de grandes recuperações no Brasil, eles precisam dessas informações para as auditorias nos seus respectivos países. Então eles demandam dessas informações e para isso nós temos que ter um conhecimento prévio, né, do trabalho daquele auditor lá fora, do que ele quer, levantar esses dados e apresentar para ele. Esse é um ponto de trabalhar para os auditores dos credores, né, de grandes credores principalmente. Uhum. Temos a possibilidade de, eventualmente, avaliar casos em que há filiais nos países que aceitam filiais de entidades estrangeiras e outros países que aceitam como se fosse uma subsidiária integral. Depende da legislação societária de cada país. E o patrimônio que está naquele outro ente, no caso, um exemplo, né, eu tenho uma entidade no Brasil em crise e ela tem uma subsidiária integral, uma filial na América do Norte. Ela pode ter que reportar aqui aos credores a sua situação na América do Norte para ver se aquilo suportaria satisfazer esses credores aqui. Ou o inverso também, né, uma recuperação, uma reorganização de acordo com a legislação americana, né, Chapter 11 tem a forma de você pedir também como se fosse uma recuperação judicial, que é tratada na nossa legislação pelo direito americano, né, um pouco diferente, para não dizer de forma bem mais simples, bem mais ágil lá do que aqui, né? E de lá vir impactar o exercício da atividade no Brasil e a tomada de decisão por conta dos seus ativos. Preciso vender para cobrir aqueles credores de lá, ou preciso modificar a minha atividade aqui, preciso vender uma unidade produtiva para gerar recurso aqui, porque a entidade lá não pode mais enviar recurso em decorrência do processo de recuperação, ou vice-versa. Então há várias formas de você apoiar a reestruturação transnacional, que a legislação atual assim chama, e também apoiar o empresário que está em crise no exterior e está sediado aqui, ou o inverso, né? Está sediado no exterior e tem a sua atividade, uma das atividades aqui no Brasil. Perfeito. Você mencionou do Chapter 11, né? Exato. Traduzindo, isso seria o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos ou não? Nos Estados Unidos tem vários capítulos, né, que tratam das entidades em crise. Inclusive tem um capítulo que trata da pessoa física, né? Tá bom. Considerado por nós a pessoa natural física em crise, da pessoa que exerce a atividade rural, do empresário, né, a liquidação em si, como se fosse a nossa falência, o bankruptcy. E no Brasil nós ainda não temos essa extensão para as pessoas físicas. Entendi. Seria algo muito importante, até para o mercado, na minha visão, de também a pessoa física ter a possibilidade de pedir não só a recuperação, como também a falência. Legal. Mas ainda não temos no nosso ordenamento isso definido da forma como é nos Estados Unidos. Até porque tem muitos negócios que estão na física, né?
Inclusive no agronegócio. Exato. No agronegócio, no Brasil, há um permissivo legal com entendimento e construção jurisprudencial que o empresário rural ou o empreendedor rural, ele pode sim ter a pessoa física ali como aquele que vai pleitear a recuperação. Legal. Existe essa possibilidade, tem uma construção para isso, tanto contábil, financeira e jurídica, para que ele possa demonstrar o exercício da atividade rural, que aquilo impactou a ele, pessoa física, né, e ao empreendimento rural, assim considerado, para que ele possa pedir a proteção do juízo, para que naquele tempo de proteção ele se reorganize e se recupere. Boa. Isso no Brasil hoje está sendo muito utilizado por pessoas que estão passando por uma situação de crise, por entidades que estão passando por uma situação de crise, principalmente nas regiões que o agro é muito forte. Aí tá, e por que se o agro é tão forte no Brasil, né? É o impacto econômico, a guerra, que pode ter afetado uma cultura ou outra do nosso agronegócio, e não é uma culpa do empresário em si. As chuvas no Rio Grande do Sul, né? A seca em outros estados, o incêndio em outros estados. Questões climáticas podem afetar substancialmente o negócio. Climáticas. Então, para o agro, tem algumas variáveis que não são controladas pelo empreendedor, que podem ocasionar a insolvência dele. Entendi. Mas não significa que o negócio não seja perene. Ele tem condições de reorganizar e dar continuidade. Então, por que não protegê-lo e mantê-lo exercendo a atividade, tão somente fazendo a organização ou reorganização do seu negócio e ajustando o pagamento junto aos credores. Legal, interessante essa visão.